O vídeo de hoje vai ser sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Sobre essa falta de empatia da humanidade um com o outro, né? Que meia dúzia de pessoas no mundo, né, querem dominar, né, todos, né? E sempre foi assim, né? E mesmo no mundo globalizado, onde qualquer pessoa pode acessar qualquer lugar do mundo, né? Pode ver como são qualquer lugar do mundo, pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A humanidade ainda insiste, né? Insiste em ter essa divisão, né? Essa divisão antiga de países, por exemplo. Porque essa divisão de países é apenas uma ideia da cabeça do ser humano, né? Que foi colocada no papel, mas é uma coisa absurda, né? Ainda no século XXI, a gente cercar territórios, né? Emitir documentos, né? Essa aqui é a realidade, porque um nasceu numa região, outro nasceu em outra região. E sem contar o que acontece com as moedas, né? Ditas moedas de reserva, que isso que causa a imigração, né? O que causa a imigração é o poder de compra, né, dos países, né? Que, no meu modo de ver, se os países com matérias-primas parassem de exportar, como é o caso dos BRICS, os países ditos desenvolvidos, né? Alguns falam que é como os Estados Unidos, me parece que ele diz que é desenvolvido. Esse dito desenvolvimento, como falam os chineses, isso não existe, né? Nenhum lugar onde tem seres humanos é desenvolvido. E há sempre problemas, né? Em qualquer lugar do mundo há problemas, sempre vai haver problemas, né? E ditos países, essa ideia de países ultrapassada em cercar territórios, chamá-los de países, né? É uma coisa tão ultrapassada para a nossa época. E pessoas sendo louvadas, né? Como se fossem deuses, né? Como é o caso dos presidentes, alguns presidentes de alguns países, né? Que estão sendo levados, né, a um patamar como se fosse salvador da pátria. Idosos, né? Aliás, idosos que dependem dos outros. Um presidente que depende de empregados para fazer a comida, ele depende de pessoas para fazer a segurança dele, depende de pessoas para arrumar a cama dele, para trazer água até ele. O que tem de excepcional nessas pessoas que dependem uma das outras e que se dizem superiores? Por que essas pessoas ditas superiores dependem tanto dos outros, né? Eu acho incrível como a humanidade ainda não despertou para isso, né? Se ele é superior, ele poderia fazer sua própria comida, caçar, né? Não depender de comida. E envelhecem e são mortais também, né? Esses bilionários, né? Esses presidentes de países se auto-intitulam como superpotências, né? Que vão se encontrar no dia de hoje, né? Que dependem dos outros para proteger. Vamos ter um encontro de duas pessoas idosas que vão definir uma guerra hoje de milhões de pessoas, né? É uma coisa, olha que coisa absurda. Vão definir vidas de milhões, bilhões de pessoas, das pessoas idosas que dependem das outras, né? E falam em que são superiores, né? Se dizem superiores, mas elas dependem de tudo. Depende de um médico, depende de trazerem água até eles, que nem água eles conseguem pegar. Depende de uma pessoa para forrar a cama deles, né? Dependem de tudo, né? Depende de pessoas mais jovens que vão para a guerra morrer, porque acreditam nessa ideia de países, de lugares, né? Religião também. A gente vive sobre seitas religiosas de pessoas que já morreram há milhões de anos atrás, né? Milhares de anos atrás. E as pessoas continuam acreditando nisso, né? O que é uma coisa absurda, né? Uma coisa que as pessoas querem viver, né? Essa ilusão, né? E não gostam de enxergar a realidade, né? Que a humanidade está aqui apenas para gerar outros seres humanos, né? Para a continuidade das espécies, né? Como qualquer espécie, né? Como um leão, né? Como qualquer outro primata, né?
E no meio disso, a humanidade destrói o planeta Terra, né? Destrói a fauna do planeta. Não que isso seja uma coisa absurda, porque a espécie dominante normalmente se impõe, né? A natureza pede isso. Esse planeta também um dia vai ser destruído, né? Pela própria estrela que dá a vida, que traz a vida para esse planeta, o Sol, né? O Sol um dia vai explodir e na realidade tudo que a gente está fazendo aqui na Terra vai ser esquecido. Esse vídeo, as milhares de pessoas, bilhões de pessoas que já morreram e nasceram e foram conhecidas, todas elas vão ser esquecidas se a humanidade não conseguir sair desse planeta, por exemplo, né? E o conceito humano só serve atualmente para nada, né? Serve para só que a humanidade não se respeita mais, né? Ser humano, ser qualquer outro animal, mesma coisa, né? O homem destrói o próprio homem, define pessoas idosas que não conseguem mais segurar um copo, definem o destino de várias pessoas, bilhões e bilhões de pessoas, né? E todos obedecem cegamente, né? Milhares trabalham para alguns ficarem ricos, né? Muito ricos, que eu digo, quando eu falo ricos, são realmente os bilionários, que são verdadeiras aberrações para o mundo, né? Você ter pessoas com bilhões e bilhões, né? Apesar de todos queremos ser bilionários, é isso que é uma verdade, qualquer um quer ser bilionário, né? E mesmo assim, se todos pararem para pensar, é algo absurdo, né? Porque não há grande necessidade, até porque o dinheiro não vai trazer imortalidade, vai trazer alguns bens materiais. Pessoa rica, pobre, vão todos morrer, envelhecer, vão todos sofrer aqui na Terra, né? Pode ser doenças, né? O que é novo hoje é velho amanhã, né? Ninguém vai escapar do destino final, né? E que é o desaparecimento total, né? E as pessoas se apegam a coisas, né? Achando que isso traz um conforto momentâneo, né? Mas isso não vai trazer a estabilidade realmente a longo prazo, como fala o mercado financeiro, né? O mercado financeiro também que sempre pensa a longo prazo, né? Sendo que a longo prazo todo mundo vai estar morto, né? Que pessoas, por exemplo, como presidentes e reis, né? Acham que são alguma coisa, né? E não são absolutamente nada, porque vão sumir. Ainda bem que todos nós vamos desaparecer um dia, né? Nascemos, vivemos desaparecendo, porque já pensou pessoas arrogantes, né? Que decidem o futuro de bilhões e bilhões ficassem para sempre aqui, né? Que coisa absurda, né? A tecnologia não ia evoluir, né? Nós iríamos parar no tempo, né? Para sempre, né? E ainda usam todo tipo de coisa para controlar a massa das pessoas, né? E as pessoas não querem enxergar a realidade, né? Da vida, que infelizmente é essa que eu falei, né? E é cruel, né? Mas é isso, né? Que pessoas e ridículo, né? E também não está descartado também outra hipótese: os seres humanos escravizam os outros, matam tudo na Terra, né? E que outra espécie de outro planeta resolva fazer a mesma coisa com a gente, e a gente vai achar injusto isso, né? Que gostem de usar os seres humanos como um gado, né? Pode acontecer isso também, né? O ser humano não está imune a isso, né? Mas me parece mais provável que ele se destrua, né? Do jeito que está acontecendo aqui, né? Na Terra hoje em dia, a possibilidade de destruição é bem grande, né? Porque as pessoas não se toleram, né? Apesar de estar no século XXI, um ser humano não tolera o outro, né? Por barreiras linguísticas, culturais, né? Por barreiras religiosas, que religiões ainda existem, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vão mais para frente, se a humanidade não se libertar disso, né? Pelo que está acontecendo, pelos novos líderes, pelos líderes que tomam o poder, né? A humanidade vai acabar se destruindo, né? E é isso, né? Até o próximo vídeo, né? É triste ver com o rumo que está indo a humanidade, né? Mas espero que a inteligência artificial
futuramente, né, seja pelo menos algum legado que a humanidade deixe, né? Por mais que não tenha mais humanos, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like. E deixem os comentários, né? Ó, a estátua aqui, ó. Vai acabar vencendo, né? Destruindo todo mundo, né? O ser humano se autodestruiu, foi o ser humano que criou, né? Ele vai vencer ou vai perder, né? Até o próximo vídeo.